Imagina que você tem um crush, e quer convencer ela ou ele a ficar com você, te dar um beijo. Tem muitos modos de fazer isso. Como será que um poeta inglês do século XIX fez? É isso que a gente vai aprender hoje. Bom, eu postei no Instagram no Dia dos Namorados, 12 de junho, esse Reels, compartilhando um trechinho desse poema que se chama Love's Philosophy, do Percy Shelley. E decidi fazer essa aula aqui no YouTube explicando um pouquinho melhor, lendo esse poema inteiro. Então, esse vídeo aqui é o primeiro de, eu espero, uma série de vídeos aprendendo inglês com poesia. O nome é bem intuitivo, inglês com poesia. Esse é o primeiro. O meu nome é Catarina e espero que vocês gostem. Deixem nos comentários sugestões de outros poemas para eu analisar aqui também. Se você está começando agora no inglês, não tem problema. A gente vai ler o poema juntos e traduzi-lo inteiro. Então, eu vou traduzir, explicar o vocabulário, falar um pouquinho do poema, explicar o significado e alguns dos elementos, ou estratégias que o poeta usa, que são muito, muito legais. Acho que é isso. Então, vamos lá, vamos ao nosso poema. Vou dar algumas instruções aqui também, que esse vídeo está gravado, então eu vou ler o poema inteiro uma vez só, mas recomendo que você pause o vídeo ao final da minha leitura, volte, ouça mais uma vez, e então tente repetir, tá? Isso vai ser uma prática ótima para você que está aprendendo inglês, ou quer praticar mais, né? Vai ser uma ótima prática do inglês. Volta o vídeo e repete junto comigo ao mesmo tempo, ou me ouve várias vezes, pausa e lê só você em voz alta. Isso vai te ajudar bastante a praticar a pronúncia do inglês. Mesmo que não tenha ninguém ouvindo, talvez seja até melhor que não tenha ninguém te ouvindo, porque você pode parecer um pouquinho doido falando sozinho, declamando um poema de amor, sozinho, mas faz parte. Vai ser um exercício ótimo para o seu inglês, tá bom? Então vamos lá, vou fazer a leitura. Depois que você fizer todo esse trabalho aí também de voltar, ouvir, repetir, ler em voz alta, tentar imitar a minha pronúncia e a entonação, você continua o vídeo para ouvir a interpretação e a explicação do poema. Combinados? Então vamos lá. Este poema se chama Love's Philosophy. Tá cobrindo um pouquinho aqui o título, né? Mas tudo bem. Acho que não tem como eu resolver. Sim, vocês conseguem ver. Love's Philosophy, by Percy Bysshe Shelley, que, diga-se de passagem, é o meu poeta preferido. Vamos lá. The fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single, all things by a law divine, in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth, if thou kiss not me? So cute! Esse poema é muito fofo, gente. Talvez nem tão fofo, né? Porque, vamos lá. Então, como eu falei, volta para ouvir várias vezes. Vou começar já com a explicação. Pelo título do poema, já dá para ter uma boa ideia, né? Love's Philosophy. Literalmente, a filosofia do amor. E tem uma certa filosofia nesse texto aqui, porque o poeta não se contentou em só falar assim, gata, me dá um beijo. É o que ele quer dizer. Mas ele faz o quê? Toda uma filosofia para argumentar a favor do beijo. É basicamente isso. Ele está argumentando porque seria absolutamente natural e bom, belo, moral, ela dar um beijo nele. Assim, dizendo nele porque é um poeta, né? Mas claro que não tem nenhuma marcação de gênero no texto em si. Qualquer pessoa poderia estar
falando, né, declamando esse poema para qualquer pessoa. Mas vou ficar falando ele por ser um poeta, o Percy Shelley. Vamos lá. Primeiras questões de vocabulário que podem ser um pouquinho confusas. Mas isso vai ajudar qualquer poema, a ler qualquer poema, qualquer texto mais antigo. Essas palavrinhas aqui, né? Thine. Depois aqui no finalzinho também, thou. São pronomes antigos, tá? Thine é a mesma coisa que eu dizer your. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui. Não sei se você vai entender. Beleza. Why not I with yours? E o thou, mesma coisa que você. Um pronome antigo que significava you. Então, if you kiss not me. Já facilitou bastante, né? Algumas palavras que podem ser difíceis também. A gente tem essa daqui, mingle. Que aparece de novo aqui também. E eu acho que essa daqui é a única mais difícil dessa primeira estrofe, se você já tem um nível intermediário de inglês. Mas não se preocupe, vou traduzir a estrofe inteira. Mingle quer dizer misturar-se. E pode ter um sentido social também. Quando você quer misturar-se com as pessoas ali ao seu redor, fazer uma social, pode ser mingle também. Então, o que acontece aqui? O que está mingling? Né? O que está se juntando, se socializando? The fountains mingle with the river. And the rivers with the ocean. As fontes, the fountains, se juntam com o rio e o rio com o oceano. Percebe que é legal esse flow que tem já desde o começo do poema? Até parece o próprio fluxo, flow, né? O fluxo da água dos rios, que é o que ele está falando, né? Essa é a graça dos poemas. O som deles é uma outra camada de significado, né? O som tem a ver com o conteúdo. É quando você tem a maestria total da forma e do significado. Por isso que são materiais tão ricos para a gente estudar línguas, né? O português, no nosso caso aqui, o inglês. Então vamos lá, vamos continuar. The fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. As águas se juntam. The winds of heaven mix forever, que é praticamente um sinônimo de mingle. Mix. Esse a gente até usa em português, né? Mix, misturar. Então, os ventos do céu, of heaven, se juntam para sempre, né? Os ventos se juntam e se misturam, a gente não sabe mais qual que é qual, é uma coisa só, isso, depois que se misturam, fica para sempre um só. E aqui a gente tem uma personificação desses elementos da natureza. With a sweet emotion. Com uma doce emoção. Então, os ventos não estão só se misturando, estão se misturando com uma doce emoção. A gente começa a entender o que o poeta quer dizer, tá? Personalizando esses elementos da natureza. E aí ele explicita a filosofia dele, a ideia dele, que é isso daqui. Vamos até mudar de cor. Nothing in the world is single. All things by a law divine, in one spirit meet and mingle. Essa é a filosofia do amor que o poeta está tentando elucidar nesse poema. Nada no mundo é single. É sozinho. É solteiro. A gente usa a mesma palavra para solteiro. Nada no mundo é sozinho, é único. Todas as coisas, por uma lei divina, by a law divine, in one spirit, meet and mingle. Todas as coisas, por uma lei divina, por desígnios divinos, se encontram e se misturam e se juntam em um único espírito. De dois, se juntam em um. E aí vem a primeira pergunta retórica dele. Bom, já que é assim, se essa é uma lei da natureza, uma lei divina que organiza toda a natureza, por que não eu com o seu? Ou por que não, né? Eu, o meu corpo, o meu espírito com o seu.
Why not I? Por que eu não me misturo com o seu espírito? With thine. Why not I with yours? Já apelou, né? Já apelou bastante. E olha só, na segunda parte do poema, ele vai intensificar esse argumento que ele já explicitou. Ele vai dar mais detalhes. Uma coisa legal da gente reparar essa filosofia aqui é que todas as coisas se juntam em um único espírito, certo? Então a ideia toda do poema é sobre pares. Ele quer formar um par com a pessoa para quem ele está falando, declamando esse poema. Então tudo no poema, inclusive os sons e a estrutura, a forma, dá essa ideia de pares. São dois que vão se transformar em um, se tudo der certo, pro lado dele. Já começa pela própria estrutura maior do poema, que é uma estrofe, 2 estrofes. O poema tem um par de estrofes. E aqui a gente viu os pares, as fontes com o rio com o oceano, os ventos entre si. E aqui ele vai dar mais exemplos da natureza. Que outros exemplos de pares na natureza? See the mountains kiss high heaven. Então veja, veja as montanhas beijarem o alto dos céus, ou os altos céus. As montanhas se encontram com os céus. And the waves clasp one another. As ondas que abraçam. Clasp poderia ser um vocabulário novo aqui também. Não é tão comum. Significa abraçar, envolver. Então, as ondas se abraçam, umas às outras, one another. E aí é um par, as ondas entre si. E aqui a gente tem a personificação também. É óbvio que montanha não beija e onda não abraça. Mas ele já está apelando para o que ele quer fazer com a pessoa, com a menina para quem ele está falando o poema. The waves clasp one another. Aqui ele dá mais um exemplo da natureza que não é muito científico, tá? Não é para ser mesmo, é um poema. Mas olhando assim pode soar meio estranho também. O que ele quer dizer com sister flower? Its brother. No português a gente provavelmente não diria assim. A gente diria uma flor feminina. Porque algumas flores têm... aí os biólogos de plantão vão ter que me ajudar, num sistema reprodutor feminino. Algumas outras plantas têm um sistema reprodutor masculino, tem uma certa dualidade masculino e feminino nas plantas também, mas não é toda planta, até onde eu vi tem planta que tem os dois, na verdade, e não sei bem como é a reprodução das plantas, mas o que ele está querendo dizer aqui é isso, tem pares nas plantas também, nas flores. Se a florezinha lá tem o sistema feminino, ela nunca seria perdoada pela natureza, pela essa lei divina que organiza toda a natureza, se ela desdenhasse o seu irmão, quer dizer, o seu par masculino, a planta, a flor masculina. Temos essa palavrinha aqui também, disdained, desdenhar. Ela não seria perdoada se desdenhasse seu irmão. E mais 2 pares aqui. And the sunlight clasps the earth. Mesma palavrinha que ele repete. Clasps and kiss. A luz do sol abraça a terra e os raios do luar beijam o mar. A luz do sol e a terra, a luz da lua, os raios do luar e o mar, o oceano. Moonbeams quer dizer o luar, especialmente os raios. Beams dá essa ideia de os raios da luz da lua, os raios do luar. Very beautiful, bem bonito. E aí, a segunda pergunta retórica, olha só que legal, até as perguntas retóricas estão em par. Ele faz 2 perguntas retóricas, uma no final de cada estrofe. Então, a primeira era... Por que não eu com o seu espírito? Por que não eu com você? E a segunda pergunta retórica é:
do que vale todo esse doce trabalho se você não me beija? What is all this sweet work worth if thou kiss not me? É pergunta retórica que, na verdade, assim, ele até espera uma resposta, mas a resposta ideal não é uma resposta em palavras, né? A resposta ideal para essa pergunta retórica is a kiss. É um beijo. Se funcionou, se não funcionou, não fazemos ideia, né? Eu, pessoalmente, espero que não tenha funcionado esse poema aqui, se o Percy, de fato, usou com alguém, porque eu disse que é meu poeta preferido, mas, como pessoa, ele é um ótimo poeta. Ama o poeta, detesta a pessoa. Então, sei lá. Mas, tudo bem. Vamos voltar ao poema em si. Tem algumas outras características legais da gente ver aqui também. Uma primeira coisa é as rimas. E isso é o que mais ajuda vocês na hora de ler em voz alta a praticar a pronúncia, né? Porque tem um ritmo, tem rimas, esse poema aqui está todo rimado, e tem a repetição de alguns sons também ao longo do poema. Tanto as rimas quanto a repetição dos sons reforçam a filosofia do poeta, que é nada está sozinho no mundo. Talvez uma mensagem de esperança para os solteiros de plantão. Nada está sozinho no mundo. Todas as coisas, por uma lei divina, se encontram e se juntam em um só espírito. Então, tudo na forma, na estrutura do poema, reforça essa ideia. Alguns exemplos. Será que eu consigo apagar tudo aqui? Vamos ver. Para ficar mais fácil. Aproveitem esses novos vocabulários, essas novas palavras, e anotem, tá? Vocês podem anotar no caderninho ou criar uma lista em algum daqueles programas como Quizlet, que você pode fazer lista de vocabulário e revisar depois para não esquecer mais. Então, mais uma dica de como você pode estudar usando esse poema e esse vídeo, né? Essa videoaula que eu tô gravando aqui para vocês. Vamos lá, alguns detalhes bacanas do poema. As rimas. Percebam que as rimas estão em pares também. Olha só, começamos aqui com river. E, claro, pula né? Mas aí tem o parezinho dela logo aqui. Ever. E a outra aqui. Ocean, emotion. Depois ele troca o som, né? A rima, mas continua sendo um parezinho. Single, mingle. E finalmente, divine, thine. Então, olha só que bonitinho, com as cores dá pra ver bem. Estão andando juntas, parzinho por parzinho. Isso é assim na primeira estrofe e também na segunda. Rimas diferentes na segunda estrofe, mas a mesma estrutura de parzinho. Numa linguagem mais técnica, para quem estuda poesia mesmo, a gente diria, é um esquema de rimas AB, AB, CD, CD, tá? Mas, enfim, esse é um pouquinho mais técnico. É o esquema de rimas na primeira estrofe e na segunda também. Vou ler só pra gente praticar esses sons. Heaven, forgiven. Essa não é uma rima perfeita, se vocês perceberem, né? Só o último sonzinho da palavra mesmo que é parecido. Mas tudo bem, rima. Heaven, forgiven. Depois, another, brother. Earth, worth. E a rima talvez seja a mais bonita, assim, a mais completa. See, me. Essa é uma rima completa, vamos dizer assim, né? Quase todo o som da palavra rima. See, me. E ajuda a dar essa ideia de conclusão do poema também, né? E ele acaba bem numa sílaba mais forte, assim, o que favorece essa entonação de pergunta e de convite, né? Que ele termina o apelo dele todo com o convite ao beijo. E a única resposta que ele deixa, sendo possível, é o beijo em si, né? Bom, quer dizer, não é a única possível, mas certamente é a que ele espera. What is all this sweet work worth if thou kiss not me?
Muito bem. Outras coisas que se repetem. Agora que eu já usei todas as cores, vou ter que repetir, né? Vamos repetir o rosinha. Se bem que dá para usar esse cinza. Vai ficar bem colorido. Outra coisa que anda aos pares. Repetição de sons. Por exemplo, mingle. E depois aqui, no mesmo verso, ó, tá vendo essa repetição do som do M? In one spirit, meet and mingle. E olha a profundidade do sentido dessa repetição. Como é que a gente faz esse som do M? É mi. Não é um lábio encontrando o outro? A gente tem 2 lábios, né? Mas eles se encontram em um só para fazer esse som do M. Mingle and meet. Então, o próprio som dessas palavras reforça a ideia de estão se encontrando e se misturando. No português funciona também com misturar, né? E tinha ali no mix também, ó. Esse som do M. Que, curiosamente, também é muito parecido com o formato que a gente faz para dar um beijo a alguém, né? Colocar os lábios juntos. Mingle. Outro som que se repete e reforça o sentido é já aqui, na segunda estrofe. Perceba que na segunda estrofe ele começa a ficar... ele apela mais, né? Começa a apelar mais, aí as comparações com a natureza começam a ficar um pouquinho mais personificadas, mais explícitas. Ele usa essas palavras kiss, clasp, né? E o som também começa a sugerir, é um pouquinho mais sugestivo. Além da imagem em si, né? Pensa, see the mountains, kiss high heaven. Aquele já dá uma ideia de altura, de ápice. Ele pode estar sugerindo, ele quer chegar ao ápice do encontro físico entre os dois. E esses sons aspirados do H, representados pela letra H, high heaven. Ele parece simular uma falta de ar. Né? Tem uma palavra legal em inglês que é breathlessness, que é essa capacidade, a falta de ar, né? O ato, o efeito de estar sem ar. Breathless. E o que ele quer fazer com a pessoa é o tipo de coisa que pode te deixar sem ar. Ele tá, assim, fazendo uma sugestão a isso. See the mountains, kiss high heaven. O uso da palavra kiss também já intensifica o que ele tá querendo dizer. E mais abaixo, na verdade, ao longo de toda essa estrofe, a gente também tem muitos sons de S. Talvez quando vocês estavam tentando ler em voz alta, essa até pode ter sido uma dificuldade, porque repete muitos sons de S aqui. Olha só, vou grifar todos. Tudo bem, tem esses aqui, sister, disdain, its, brother, clasps, essa própria palavra, né, clasp, tem um S ali no meio, e aqui, ó, kiss. E vai até aqui, sweet, kiss. Essa repetição, tinha aqui também. Essa repetição dos sons do S, a gente pode chamar de sibilância. O que é sibilância ou sibilance in English? É esse som. Por isso que a gente fala também que a cobra sibila, porque o som da cobra, algumas cobras, né, parece um pouco com esse som do S, de E ao repetir várias vezes a palavra S, ele vai criando essa sibilância, esse ao longo do som do poema, dessa segunda estrofe especialmente, que também pode fazer a gente pensar um pouco nessa ideia do sem ar, ou então, acho que mais ainda do que a ideia do sem ar, o S faz a gente pensar em algo que está sendo sussurrado. E em português funciona muito bem a palavra sussurrar. Tá vendo quanto de S que tem na palavra sussurrar? O próprio som da palavra já indica, né? Já ajuda a gente a entender o que ela significa. É um sussurro. E quando a gente está sussurrando ao pé do ouvido de alguém,
parece isso, né? Parece um... que a gente não tá ouvindo muito bem. Então, toda essa repetição do som do S reforça uma ideia de que talvez aqui já na segunda estrofe do poema, né, ele já deixou claro qual que é a filosofia dele, ali na primeira estrofe. E aqui na segunda é como se o poeta estivesse se aproximando da pessoa a quem ele se dirige e sussurrando ao pé do ouvido dela essas outras comparações, esses outros argumentos que reforçam a ideia dele e apelam mais pro pedido dele, que no final das contas é a kiss. É o que ele quer. E também, na própria palavra kiss, tem esse som. Então, todas as outras palavras com som de S também acabam funcionando um pouco como um eco dessa própria palavra de kiss e clasp, ajudando a reforçar, né, o significado do beijo, do abraço, que é o objetivo dele, todo mundo já entendeu. Bem, temos algumas outras repetições aqui também, mas eu diria que essas são as mais significativas, as mais que mais nos ajudam a entender o que está rolando aqui e tem essa ligação muito próxima com o significado do poema, certo? Bom, então, resumidamente, é esse o sentido desse poema aqui. Nada mais é do que uma tentativa até bem divertida, né, espirituosa do poeta, ou pelo menos do eu lírico, de seduzir a pessoa a quem ele se dirige, fazendo um argumento que eu, na verdade, acho que é um ótimo argumento, pode sim funcionar, um ótimo argumento esse de que nada no mundo está sozinho. E se a natureza é assim, se o mundo é assim, deve ser por uma lei divina, né? Se é assim é porque Deus quis que fosse assim. E se tá tudo em par, por que não eu e você também? Olha, talvez funcionasse comigo, não sei. Mas que é um bom argumento, E, claro, a gente nem sabe se o Shelley, na figura do poeta, do escritor, realmente acreditava nisso ou não, né? Pode ser que fosse só um argumento para conseguir seduzir a menina mesmo, e tudo bem. Mas a gente tem um poema muito bem escrito, como eu mostrei aqui para vocês, a forma intimamente ligada com o significado, né? Essa é a marca de um bom poema. O Shelley está dominando todos os níveis da língua aqui, né? O som e o sentido. Então, apesar de curto e simples, é um ótimo exemplo de um belíssimo e muito bem escrito poema em língua inglesa, que eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro depois dessa aula. E, como eu falei, vocês podem sempre voltar lá para o começo, repetir a parte em que eu li em voz alta, ouvir, imitar e ler em voz alta, vocês também. Esse é um ótimo jeito de praticar. Muito possivelmente, no próximo vídeo do Inglês com Poesia, eu traga outro poema do Shelley. Mas vamos ver. Lembrando também que se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários de algum outro poema ou texto que você gostaria de analisar comigo aqui. Thank you very much, and I'll see you soon. Bye bye!